pessoal! Hoje eu trago uma sugestão de Páscoa, bacalhau com natas. Vocês me pediram uma sugestão com prato de bacalhau para essa Páscoa, então aí está o nosso bacalhau com natas. É uma delícia, não é difícil, ele fica muito cremoso. Eu acho que vocês vão gostar muito dessa sugestão. Bora lá aprender? Bom, vamos começar com o cozimento do bacalhau. Aqui para esse cozimento eu vou usar leite, vou usar 1,2 kg de bacalhau, aqui eu tenho postas, vou usar uma cabeça de alho, tira só a tampinha, pode manter o alho inteiro, 3 folhinhas de louro, 2 pimentinhas inteiras da sua preferência, uma colherzinha de café de pimenta do reino em grão e uma colher de sobremesa de sal. Por que eu vou usar sal? Porque o meu bacalhau já é de salgado, eu já compro ele de salgado. Mas evidentemente que se você tiver que dessalgar o bacalhau, você não vai usar sal. E dessalgar, eu já ensinei a vocês, a gente já conversou sobre como dessalgar o bacalhau lá no nosso bacalhau confitado, na receita 4, no comecinho. Dá uma olhada lá. Mas de qualquer maneira, é colocar numa vasilha com água na geladeira, com a pele sempre virada para cima, trocar essa água umas 3 ou 4 vezes por dia e dependendo da quantidade, você vai dessalgar isso durante 1 ou 2 dias. Sempre na geladeira e nada de usar leite para dessalgar bacalhau. O leite só mascara essa situação, tá bom? Dessalgar é com água gelada na geladeira. Bom, vamos lá. Aqui para esse bacalhau, nós vamos realmente cozinhá-lo em leite. Então aqui, olha, você vai colocar a quantidade de leite suficiente para cobrir mais ou menos o bacalhau. Então veja, se eu tenho em torno de 1,2 kg de bacalhau, eu vou usar mais ou menos 1,5 litro de leite, tá? Não precisa muito mais do que isso não, é o suficiente. Eu vou colocar meu sal, minhas 2 pimentinhas inteiras, usa a pimentinha que você desejar, as folhinhas de louro, pimentinha e o ançoalho. Se você quiser colocar os dentes soltos, batidinhos, tá tudo bem, não há problema nenhum. Vou ligar aqui o fogo e vou ficar de olho, olha, isso é leite, então você tem que ficar de olho para, evidentemente, ele não ferver. Eu vou esperar esse leite esquentar para colocar o meu bacalhau. Muito bem, ameaçou começar a ferver, eu já vou colocar o meu bacalhau. Olha, se o bacalhau tivesse dessalgado, quer dizer, se eu tivesse dessalgado o bacalhau, eu ia usar a pele dele para cima. Como esse bacalhau já está dessalgado, isso não faz diferença. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui a pele para baixo e depois, no meio do cozimento, eu vou virar ele, tá? Então assim, ok, sem problemas com relação a isso. Nós vamos ficar com o bacalhau aqui sempre de olho, porque o leite não pode ferver, isso é leite, não se esqueça. Então eu vou ficar com o bacalhau aqui no total de mais ou menos 10 minutos. Não pode passar disso, porque senão o bacalhau fica palhudo, fica duro, tá? Então 5 minutinhos de cada lado será suficiente para mim. Eu vou ficar agora aqui na vigília para esse leite não fazer besteira aqui no fogão, ok? Olha, não chegou nem a ficar uns 10 minutos, tá? É suficiente, eu acho que ficou, sei lá, uns 8 minutos, olha. Já começa a abrir, a quase se desmanchar, porque o leite faz isso, né? Deixa, além de tudo, muito macio. Então, eu já vou retirar agora, tá? Então, ficou no total, vamos dizer que, sei lá, uns 8 minutos, talvez. Eu virei, tá? No meio do meu cozimento e tá pronto. Então eu vou agora reservar, deixar esfriar um pouquinho para tirar a pele, as espinhas. Mas é isso aí, pessoal, tá pronto. Reserve esse leite, a gente vai usar. Bom, esse processo de tirar a espinha do bacalhau
Não é difícil, mas ela é delicada, tá? Então, assim, eu costumo fazer em duas maneiras diferentes. Quer dizer, de duas maneiras diferentes não, em dois momentos diferentes, portanto, em duas vezes. Primeiro eu tiro a pele e tomo cuidado com essa partinha aqui, porque aqui, ó, tem muita espinhazinha, tá? Então eu vou deixar aqui de lado, porque depois eu volto a esse. Depois que eu tiro a pele, eu venho e verifico se tem espinha aqui. Como esse é uma posta muito larga, quase um lombo, aqui não vai ter. Então, eu vou colocar aqui. Então, eu vou fazendo esse processo de tirar as espinhas maiores e deixando de lado as menorzinhas e vou botando as carnes aqui. Depois eu volto, tá? Eu volto para esse prato e vou verificar ele novamente. Então, vamos lá. Vou tirar a pele. E depois eu volto. Eu faço esse processo nele todinho primeiro. Vou voltar tanto nesse prato aqui da espinha quanto no prato da carne. É um processinho chato, mas é fundamental, tá? Não tem como você fazer de qualquer maneira isso não, porque é muito perigoso. Muito bem, então agora eu venho aqui nesse prato, vou repassando essa carne para outra travessa e vou olhando com muito cuidado se não foi nenhuma espinha aqui, pra cá, pra esse prato, tá? Como eu falei, essa posta tá muito larga, é quase um lombo, então aqui eu não vou ter nada demais não. Mas eu olho com muito cuidado e não me incomodo de soltar e fazer pedaços menores, porque na hora de misturar ele vai desfiar da mesma forma, tá? Então eu olho, ó, com muito cuidado pra ver. Vou olhando e vou separando pro outro prato. E aqui também, da mesma forma, eu não quero perder nada. Então eu venho, eu tiro, até porque esses fiapinhos aqui vão servir para bolinho de bacalhau, tá bem? Então eu venho da mesma forma, eu vou tirando. É um trabalhinho de paciência, mas precisa ser dessa forma e vale a pena. Bom, agora nós vamos fazer o molho bechamel. O que eu preciso para o molho bechamel para essa quantidade de bacalhau? Eu vou precisar de 2 colheres de manteiga, 2 colheres de farinha de trigo, 2 xícaras de leite, 1 xícara de nata, noz moscada e pimenta do reino. Para cada colher, se você for aumentar a quantidade do seu bechamel, para cada colher de manteiga, para cada 1 colher de manteiga, 1 colher de farinha e 1 xícara de leite. Portanto, como eu tenho 2 xícaras aqui de leite, eu estou usando 2 de farinha e 2 de manteiga. Esse leite é o leite que eu cozinhei o bacalhau, portanto tá cheio de sabor. Inclusive tem pedacinhos ali de natas, que é a cartilagem do bacalhau, não tira não, isso dá muito sabor. Então é só coar realmente a pimenta, alguma espinha que tenha soltado, alguma impureza, mas até a cartilagem você pode deixar, tá bem? Então vamos começar aqui, olha, derretendo essa manteiga. Pessoal, eu tô meio sumida, né? Porque afinal de contas eu tô trabalhando muito e o Boquinha Nervosa é uma brincadeira entre amigos. Então eu tô um bocado sumida, mas eu não podia deixar de vir aqui fazer esse prato de sugestão para Páscoa, já que vocês me pediram tanto de Andréia, uma sugestão de bacalhau para Páscoa, uma sugestão. Então tá aí, essa sugestão que eu tô dando para vocês, eu espero que vocês gostem. Me desculpem a ausência, eu em breve volto com mais receitinhas, mas é porque eu realmente estou numa batida de trabalho muito, muito complicada. Mas aos pouquinhos a gente vai postando aqui receitas e trocando ideias, tá bem? Eu vou fritar
manteiguinha com a farinha. Vai embolotar, não se preocupem, depois ela vai dissolver, porque a manteiga, a gordura não deixa ficar embolotada, tá? É só uma questão realmente de dar uma fritadinha aqui, porque é pra não ficar com gosto de farinha crua, tá? O leite, depois que você jogar, ele vai dissolver isso aqui tudo. Deixa eu pegar meu coelho. Isso aqui pra essa hora é legal. Muito bem, já fritei. Aqui, vou jogar agora o leite. Já dissolve tudo, fiquem tranquilos. A gordura, ela não deixa embolotar, tá? Agora, claro, tem que mexer direitinho, né, pra dissolver. Cheirinho de bacalhau já sobe, pessoal, uma delícia. Não é um prato difícil, não, é um prato fácil, ele é muito saboroso. Aí, já dissolveu tudo. Vou jogar agora a minha colherzinha de café de noz moscada. É muito porque eu gosto de muito. Você pode colocar um pouquinho menos se você quiser, tá? É porque eu realmente gosto muito de noz moscada. E a minha pimentinha do reino. Também, esse momento aqui é a gosto. Faça como achar melhor a quantidade, tá bem? E agora eu vou jogar minha nata. Que aí pode ser o creme de leite. Aqui em Portugal é a nata, porque é mais, inclusive, mais líquida, tá? É um processinho um pouquinho diferente do creme de leite. É creme de leite, mas ela é com uma consistência um pouquinho diferente. Então tá aí, pessoal, tá pronto o nosso super molho bechamel com acréscimo aí das natas, que é o pulinho do gato, pra gente poder complementar o nosso prato. Agora eu vou reservar, tá bem? Vou reservar e nós vamos agora fazer a mistura ali do bacalhau com a batatinha pra gente poder finalizar. Gente, eu esqueci uma coisa muito importante, o sal! Ai, gente, que loucura! O sal da vida. Bom, é o seguinte, coloca o sal, mexe, prova. Se não tiver do jeitinho que você imagina, tá perfeito. Você coloca mais. Olha, eu vou deixar dar uma fervurinha para ele dar uma engrossadinha, mas eu não posso deixar ferver muito para ficar muito grosso, porque senão perde a cremosidade esse prato, porque ele ainda vai ser, esse creme ainda vai ser misturado com o bacalhau, com as batatinhas. Então, portanto, se eu deixar ele ferver muito, ele vai engrossar demais. Então, não é legal, tá? Então, dá uma fervurinha, deu só uma cremosidade, pra mim já vai tá bom. Agora, preste atenção, não fica nervosa se por um acaso você deixar ele engrossar demais. Vai lá, pega um pouquinho mais de leite e coloca, não tem problema não. Se ele sair do ponto, se você achar, tá muito grosso, tudo bem. Vai completando com leite, vai dar tudo certo. Aqui já tá bom, tá? Ó, pra mim é assim que eu quero, porque eu não quero realmente que ele fique muito grosso, não. E ó, ele tá numa consistência bem bacana. Deixa eu pegar aqui com a colherzinha pra vocês poderem ver. Ó, é aguado, ele não é, tá? É um creme, mas é um creme aguado. Eu não quero que ele fique muito grosso dessa vez, tá bom? É isso, pessoal. Bom, vamos para a última parte da receita. Eu vou precisar de 2 colheres de alho espremido, 2 colheres de sobremesa de alho espremido bem cheia, 3 folhinhas de louro, 2 cebolas médias cortadas em meia lua, tá? Ó, meia lua. Vou precisar de batatinha. A batata, eu vou explicar daqui a pouquinho sobre a batata, mas eu vou precisar de 1 kg de batatinhas fritas e azeite, tá bom? Então nós vamos começar colocando aquele fio generoso de portuguesa
na panela. Nossa folhinha de louro, as folhinhas, nossas 2 colheres generosas de alho espremidinho. E as nossas cebolas. Vamos fazer aqui um acebolado. Ai, gente, eu não sei vocês, mas eu amo esse cheiro de refogado. Ai, me lembra comidinha de mãe, comidinha de avó, comidinha de infância, né? Aquela coisa da nutrição básica. O cheiro de refogado realmente traz memórias muito bacanas. Bom, vamos deixar essa cebolada acontecer aqui e vamos conversar aqui sobre essa batata. A batata é a seguinte: o brasileiro, ele abrasileirou o prato bacalhau com natas usando batata palha. Nada contra, fica tão bom quanto. Mas eu tô ensinando a receita original. E a receita original é a batatinha corada, a batatinha frita, tá? Cortada em cubinhos, batata comum, cozinha ou não. Eu aqui no caso eu não cozinho, porque eu realmente frito. Eu faço uma batatinha corada. Tem aquelas pessoas que cozinham e depois dá só uma fritura. Tem pessoas até que nem fritam, mas a receita original é essa, é como eu faço. Então, batatas em cubinho, aqui eu tenho 1 quilo de batatas em cubinho fritas. É só isso, tá? Então, o prato, quando a gente for misturar, ela já precisa estar fritinha. Então, eu começo antes, ela nem precisa estar quente, óbvio. Depois ela vai pro forno, tá? Agora, se você não quiser fritar, porque sempre é mais caloria, ok, põe ela cozida. Se quiser fazer batatinha palha, ok, vai ficar bom também, ok? Eu só tô ensinando a forma tradicional da receita, que é esta, pessoal. Então, pessoal, já desmaiou a minha cebola, já está um acebolado maravilhoso. Eu vou tirar as folhinhas de louro, porque já fizeram suas respectivas funções. Agora, preste atenção, aqueles que não gostam muito de cebola, pode deixar cozinhar mais. É porque a gente gosta de uma certa crocância, então pra gente aqui tá bom, tá? Eu vou jogar agora a batatinha. Dou aquela misturinha básica aqui para incorporar esse azeite, esse sabor da cebola e do alho. E vou vir agora com o nosso bacalhau. O bacalhau, observem que eu não desfiei. Eu deixei eles em pedaços grandes, os pedaços que ficaram definitivamente, porque agora que nesse processo que eu vou misturar, ele vai soltar, ele vai dissolver. Se eu desfiar ele muito desfiadinho, o que acontece? Na hora aqui desse processo, vai ficar, né? Vai sumir. Então aí eu prefiro fazer assim. Mas há quem prefira desfiar bem desfiadinho para que eles fiquem todos muito pequenininhos. Tudo bem também. Isso aí é uma questão de preferência. Não existe o certo e o errado nisso, tá? Observem que já quebrou, já diminuiu o tamanho. Então imagina se eu desfiar ele bem desfiadinho. Tem gente que desfia também por causa do medo da espinha. Então vamos misturar aqui com delicadeza e pronto. Essa etapa aqui já está legal. Então agora eu vou vir com o meu molho bechamel. Ah, peraí, antes eu vou colocar meu cheirinho verde. Vocês podem colocar, aqui o ideal seria coentro, tá? Mas eu já expliquei pra vocês que a minha mãe não gosta muito, então quando a comida requer assim muita mistura, a gente acaba optando por botar um cheirinho verde. Então agora eu vou vir com o meu molho bechamel e vou utilizar 2/3 do molho bechamel. Então eu vou vir aqui, ó, e vou colocando. Ah, eu queria falar uma coisa pra vocês. Depois que eu fiz o molho bechamel e desliguei e que ele esfriou, ele engrossou um pouco. Então o que eu fiz? Coloquei mais uma xicrinha de leite para que ele dissolvesse e ficasse na consistência que eu desejo. Então tem isso também, tá? Quando
o bechamel esfria, ele engrossa por natureza. Não tem problema, fiquem tranquilos, basta realmente colocar mais leite. É isso, ó, incorporou aqui. Vou tomar mais um pouquinho aqui, ó. Já nessa altura eu já mexo com muito mais cuidado para que o meu bacalhau não termine de dissolver todo. Então daí a importância de vocês não desfiarem muito, senão ele vai sumir completamente, tá? Ai, gente, tá um cheirinho delicioso. Você tá gostando dessa receita? Então vai lá no nosso canal, curte, compartilha e, claro, dê o seu depoimento, diga o que você achou. Última parte, pessoal. Então agora eu vou colocar aqui, ó, um fio de azeite embaixo do meu pirex, tá? Só para não grudar aquela casquinha, né? Muito bem, tá aqui arrumadinho. Eu agora vou vir com o meu bacalhau. Gente, esse prato é muito gostoso. Você pode comer com um arrozinho branco. Nossa, ele tem muita cremosidade. Eu tô com a boca cheia d'água porque eu sou muito aroma, né? Aroma pra mim é algo assim que faz diferença. Não quero perder nada. Deixa eu dar uma raspadinha aqui nessa panela. Não quero perder nada. Muito bem. Então eu arrumo aqui assim. E agora eu vou vir com o restante do meu molho bechamel, tá bem? Meu molho bechamel batizado ali com as natas. Diz se não tá ficando lindo. Isso é um super prato de Páscoa, pessoal. Por falar em Páscoa, nesse momento tão complicado que a gente vive de pandemia, vamos aproveitar esse tempo santo para fazer uma introspecção, né? Para pensar de que forma a gente pode colaborar para servir mais do que sermos servidos. É tempo santo, não é, pessoal? Então é muito importante que a gente possa pensar no próximo, possamos reavaliar nossas atitudes, melhorarmos enquanto ser humano. Vamos ajeitando aqui assim um pouquinho, olha, para não ficar nada do lado de fora, tá? Então, eu desejo que vocês tenham uma Páscoa realmente de renascimento, tá? De muito amor, de muita união familiar e de crescimento espiritual, sobretudo. Agora eu vou gratinar. Então agora, olha, com queijinho parmesão, eu vou gratinar. Seria ótimo se eu pudesse ter um queijo parmesão fresco, que eu pudesse ralar aqui na hora, mas em tempos de pandemia é o que temos. Eu vou colocar aqui, o queijinho ele vai servir para gratinar e dar uma cor lindíssima, tá? Ele vai agora pro forno médio e vai ficar mais ou menos 25 minutos, 30 minutos. Tudo que tem aqui tá cozido já. É só realmente para incorporar. É isso, pessoal. Vai pro forno, daqui a pouco eu volto. Então, pessoal, sabe aquela cabeça de alho que eu coloquei para ferver no leite? Muitas pessoas jogam fora porque dizem que o sabor já foi todo. Me desculpe, eu não concordo. Eu não jogo nada fora. Eu venho aqui, ó, eu vou dar uma amassadinha. Claro que ela não tem mais o ardor, né? Isso aí é lógico. Eu vou dar uma amassadinha aqui, ó, e vou aproveitar
Não tem como jogar fora, gente. Me desculpe, isso aqui é puro sabor. Eu não vou jogar fora de jeito nenhum. Então, olha, eu amasso. Faço aqui uma pasta. Aqui eu deixei um pouquinho de farelinho de bacalhau. Eu vou misturar aqui nessa massa. Muito amassadinha. Vou misturar aqui. Colocar pimenta do reino, um fiozinho de azeite. Sal eu não vou colocar não, porque eu vou colocar queijo parmesão, tá? Então sal não vou colocar. Vou colocar um pouquinho de maionese. Usei uma colherzinha de sopa generosa de maionese. Vou colocar aquela salsinha que sobrou no meu potinho. Salsinha fresca congelada. Fresca que foi congelada, não a desidratada. E daí, sabe o que a gente vai fazer aqui com essa pastinha? Você tem um pãozinho aí, francês, na sua casa? Corta em rodela, coloca essa pastinha em cima das rodelinhas e leva ao forno. Come de entrada, antes do prato. E me diz se era para jogar fora esse alho. É tudo, isso aqui é tudo. Eu vou jogar um pouquinho de queijo parmesão aqui, mas vou também usar para gratinar a torradinha, tá? É isso, gente. Vamos aproveitar todos os alimentos aí. Fica uma delícia, tá? Experimenta aí e depois me conta o que vocês acharam. Olha aí que delícia. Que tal? No caso aqui eu não fiz com pão francês, eu fiz com pão de forma. Meus quadradinhos são puro sabor. Espero que vocês gostem dessa pequena dica também. Bom, pessoal, já saiu do forno, ficou meia horinha só. Olha que lindeza que está, essa crostinha dourada. E aí está o nosso bacalhau com natas que vocês me pediram de sugestão para essa Páscoa. Então eu espero que vocês gostem, que comentem, que compartilhem e que tenham, amigos, uma feliz Páscoa.